Boa noite, família do Amassado ao Brilho. Como prometido, 8 da noite, um conteúdo maravilhoso para você. Vou chamar o Alexandre para começar essa live para vocês. Então vamos lá, Xandão. E aí? Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Boa noite. E aí, galera. Boa noite. Tudo tranquilo aí? Pessoal, então o Alexandre vai passar um conteúdo de muito valor para a gente aqui hoje, ligado à área financeira. Então, para você que tem dúvidas, compartilhe aí com seus amigos, mande suas dúvidas, que o Xandão vai responder para a gente. Não é isso, Alexandre? É isso aí, Bárbara. Vamos falar Bom, então agora eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho, então eu quero saber um pouquinho da sua história. Vamos lá. Na realidade, a minha vida é administrador por carreira, né? Iniciei minha vida profissional no mercado financeiro, né? E atuei durante 29 anos, né, em bancos. E isso me deu uma bagagem muito grande com relação a entender o crédito das empresas, sendo pequenas, médias e grandes empresas. A entender o crédito, entender a necessidade, entender o motivo pelo qual eles buscam o recurso ou deixam de investir o recurso, né? O que acontece com a empresa? Se essa empresa, né, tem ou não uma capacidade, né, de gerir e controlar esses recursos dentro da empresa. Tá, e o perfil dessas empresas que você trabalhava eram empresas de mais endividamento, de menos endividamento? Me conta um pouquinho sobre essas empresas. Bárbara, Pequeno porte, grande porte? Na realidade, Bárbara, independente do porte da empresa, existe dois perfis, né, que eu identifico mais como é o conservador, né, e o perfil agressivo. O que é o investidor agressivo e o investidor, né, conservador? Essa linguagem, na realidade, Bárbara, quando a gente fala como investidor, é a pessoa que pensa em querer trazer alguma coisa no futuro dela. Tá? Esse futuro sendo uma captação de recursos ao qual ela vai lá investir, ou um investimento, né, um dentista, um investimento numa residência, né, um investimento no negócio dele, que para mim é a coisa melhor que existe. Tá? E aí, quando a gente entra nesse perfil que a gente fala conservador, é aquele empreendedor que às vezes tem medo de jogar o recurso lá dentro. É aquele empreendedor que está cismado, eu vou jogar meu dinheiro e vou perder esse dinheiro. Tá certo? O empreendedor, por si só, ele já tem uma visão diferenciada. Quando ele investe o recurso, a probabilidade dele melhorar, crescer o negócio dele é muito grande. Porque ele não tem aquela ânsia de achar que vai perder. Ele sabe que ele vai ganhar de alguma forma. Tá? O conservador ele tem a certa dificuldade de captar um recurso e chegar lá e investir, porque ele já tem esse raciocínio, né? Essa conservação que ele tem. Está um pouquinho baixo, Alexandre. Melhorou um Agora pouco? Melhorou. Agora melhorou. Desculpa aí, tá, galera? E o que é um perfil agressivo? O agressivo, na realidade, ele vai se tornar um devedor futuro. Tá certo? Sim. Por quê? O perfil do empreendedor agressivo é aquele que ele perde a noção do que está acontecendo com o negócio dele. Ele quer crescer e não olha os parâmetros aonde que ele vai buscar o retorno disso aí. Tá certo? Todo investimento que a gente faz, a gente tem que pensar no retorno que ele vai trazer para você. Tá certo? Sim. E às vezes ele tem uma certa dificuldade de gerenciar esse recurso. Ou ele se mistura, ou ele se complica, ou ele pega a pessoa física e a jurídica, ou seja, a empresa, que é normalmente, né, o microempreendedor, que eu falo, é aquela pessoa que está começando o negócio dele, que injetou um dinheiro na pessoa particular dele, lá dentro da empresa, ou pegou um empréstimo no banco, né, na linguagem mais comum, buscou um empréstimo no banco, sem olhar qual que era a taxa, sem olhar o quanto ele ia ter de retorno, se realmente ele precisa daquele investimento ou não no negócio dele. Tá certo? E aí ele pode ser um devedor, não ser um empreendedor agressivo.
tá? O que a gente observa muito, Alexandre, é até pela nossa questão cultural também do nosso país, que temos muito pouco conhecimento da área financeira, de investimento, de previdência, né, de todos os itens ligados à saúde financeira de uma pessoa, né? Então, a gente sabe que, às vezes, para você expandir um negócio, você realmente precisa procurar investimentos, né, externos, e fazendo de uma maneira bem saudável, o retorno que você vai ter pode ser muito maior do que, né, a taxa que você está pagando. Na realidade, ele é feito para isso. Como que a gente pode tentar dar uma orientação para essa pessoa que está começando agora, com pouco ou quase nenhum recurso, para não se complicar lá na frente? Olha, Bárbara, como analista de risco e de crédito, que eu já fui em bancos, né? Existe hoje o mercado em si, ele cria um certo bloqueio para as pessoas que não têm um tempo de empresa, que não têm um Uhum. histórico de empresa, que não têm um patrimônio no seu cadastro, né? Vamos dizer, o cadastro que eu falo é assim, o seu imposto de renda, como bens, né? Então, os bancos Sim, hoje, normalmente, eles avaliam isso. Normalmente, os bancos de varejo, tá? sim, que são as grandes corporações, né? Isso. São grandes bancos que dominam o mercado e analisam de uma certa forma do jeito que eles querem. E um risco Uhum. muito grande que eu vejo, que inclusive eu acho, e eu entendo isso, e o próprio mercado mostra isso, né, é a mortalidade de empresas com 2 anos. Então, a Sim, pessoa começa o negócio dele, em 2 anos ele não consegue maturar, aí o que acontece? Ele perde a empresa, ele perde o sim, negócio, ele gera uma dívida, ele destrói às vezes uma família. Por quê? sim, Porque ele não entrou numa linha de crédito correta, ele não buscou a linha de crédito correta com a taxa boa, né? Que seria o ideal para ele dentro do mercado. Por falta de conhecimento, por falta de orientação, orientação. né, da própria instituição financeira, que eu acho que isso aí peca muito. Tá? Uma linguagem bem comum, os bancos querem vender o produto dele, e quanto maior a taxa, melhor. A pessoa Sim, quer começar o negócio dela, ele não quer saber quanto que ele está pagando. Hoje a realidade é o seguinte, você tem uma taxa de 0,5% e tem uma taxa de 4%, na hora que você vê o retorno, isso aí te derruba, né? Uma sim. linguagem comum e normal, né? Para o bom entendedor. Ele derruba, ele quebra a empresa, tá? E eu acho que o que falta nesse país, na realidade, é um investimento barato para o empreendedor, porque o mercado hoje, lá, da minha visão, tá? É, a União, vamos chamar assim, o governo, ele vive dos impostos que cobra, tá? E o empreendedor, se ele tivesse milhões de empreendedores ali, eu acho que ele teria um retorno muito maior de impostos, de injeção de capital, e poderia crescer a sociedade de uma forma geral. Porque daria Sim, emprego. Uma pessoa inicia um projeto, igual no seu segmento aí, que a gente sabe, de oficina, né? É um sim. segmento simples, são pessoas que querem, têm um aprendizado pequeno e querem desenvolver isso, e às vezes tem uma certa dificuldade de crescer isso. Tá certo? Se É um dado tivesse um importante, incentivo, Alexandre. se tivesse um apoio no início da operação, ele teria um sucesso, assim, eu vou te falar que 70%, 80%. Com certeza, um dado importante, Alexandre, e bem atual, é que 80% das empresas do nosso país são empresas pequenas e empresas familiares. Então, somos nós, as empresas pequenas, que sustentamos o país, que pagamos impostos, que giramos a economia. E por incrível que pareça, nesses 2 últimos anos de pandemia, os bancos bateram recordes de faturamento. Então, o que isso sinaliza para a gente, né, uma luzinha vermelha aí? A gente precisa se ajudar, precisamos de educação financeira, precisamos de conhecimento para que a gente não caia nessa cilada, né? Claro, todas as instituições, elas são para fomento e crescimento, mas isso só pode ser feito com uma educação financeira adequada. E o que você sugere para essa pessoa, Alexandre? Canal de conhecimento, o que ela pode procurar para que ela tenha essa ajuda inicial que ela precisa? Bárbara, existem alguns órgãos, né, como citando aí o próprio SEBRAE, o próprio CDL, é, as próprias, às vezes, um
uma orientação que possa ver, um conhecimento. Porque hoje, o que acontece hoje? Só para você entender. A realidade hoje, todo mundo tem acesso a tudo. Tá certo? A maior dificuldade que o cidadão teria era uma informação, buscar informação. Hoje ele tem um celular, ele tem um computador. Sim. Qualquer pessoa, independente da simplicidade dela ou do padrão econômico-financeiro, ele tem um celular dentro de casa e tem um computador. Ele tem uma internet, que seja no vizinho, que seja da própria empresa, que seja dele, pessoal, tá certo? Mas ele tem que buscar esse conhecimento. Às vezes o que falta para ele é achar a linguagem certa, a gente ter uma linguagem simples. Fala, vamos te ajudar a entender o seu negócio. Vamos ajudar a você entender como funciona a sua margem de lucro. Tá certo? Hoje, a pessoa às vezes faz uma operação para liquidar um negócio que ele teve ontem. Então, por exemplo, chega um cliente lá, ele atende um cliente na oficina, mas ele quer aquele dinheiro para cobrir outra dívida. Que é o que acontece. Exatamente. Ou ele precisa pagar a escola da criança, ou ele precisa comprar um alimento dentro de casa. Isso é normal, hoje a gente vê isso. Então, é trocar 6 por meia dúzia, né? Como dizia a linguagem antiga do meu avô. É trocar 6 por meia dúzia. E, na realidade, a margem dele ele pode ser muito maior, se ele tiver um conhecimento até próprio dentro do mercado que ele vive. Buscar dentro de pessoas que tiveram uma credibilidade no mercado, como você mesmo. Você iniciou como? Está um pouquinho baixo, Alexandre. O seu padrão, você iniciou polindo carro. Hoje você tem uma Sim. empresa aí que tem mais de 100 carros no pátio, fazendo manutenção. Sim. Tá certo? De lanternagem de pintura. Então, são pessoas, não é que você teve sorte, é porque você buscou orientação. É porque você buscou... Alexandre, eu não vou mentir. Eu paguei caro para aprender. Caro que eu tô te falando de quê, gente? Não é porque eu busquei uma consultoria ou coisa do tipo, não. A gente paga caro para aprender quando a gente erra. E quando você consegue aprender com o erro dos outros, é o aprendizado mais barato que existe. Então, quando o Alexandre fala que a informação está aí, acessível a todos, não é brincadeira. E, gente, você pagar para aprender dói. Dói demais. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque, olha, eu vou te falar que nesses 30 anos de mercado financeiro, né, como vamos dizer assim, fomentador de empresas, né, eu vi vários empresários bons quebrarem, eu vi vários empresários pequenos crescerem, eu vi vários empresários milionários perderem tudo, inclusive a própria família, ou perderem até a vida. Eu já vi tudo sem imaginar, tá? Eu imagino. E são situações de conflito, de discórdia, de ansiedade, de ambição excessiva, entendeu? A ambição excessiva, ela destrói uma empresa, tá certo? Você tem mais de um sócio quer mandar em cima do outro. Isso vai destruir sua empresa. Então, tudo tem que ser muito medido, tá? Tem que ser tudo medido. A coisa tem que ser muito bem avaliada, você tem que não ter orgulho, tá? Uma das coisas que eu falo que é muito importante na vida é a gente não ter orgulho. É a gente ter a consciência tranquila, tá certo? Verdade. O que isso impacta, Alexandre? Não estou te entendendo, né? Não estou entendendo. O que isso tem a ver com a empresa? A empresa, na realidade, você tem que resolver o problema da sua empresa. Você tem que resolver o problema da sua família. Você tem que buscar recurso. Você tem que captar o recurso. Você tem que crescer. Como que você vai buscar isso? Vamos parar, vamos achar alternativa, vamos buscar conhecimento. Hoje tem tantas frentes de conhecimento. Olha para você ver um bate-papo aqui simples, né? Que a gente fala, né? Um convite que eu recebi de vocês aí. E a gente entrar e tentar entender um pouco, compartilhar um pouco aquele conhecimento que a gente tem vivido. Porque no livro ele mostra aquilo que você quer, né? Mas a vida mostra aquilo que acontece. Tá certo? Exatamente. E às vezes a teoria, só beber uma aguinha aqui, então às vezes a teoria, ela te ajuda. Mas no campo de batalha, quando você está ali nervoso, preocupado, ansioso, com problemas que são para ontem, você quer fechar o olho e resolver. E às vezes,
você se sentir acuado na resolução desse problema, é a pior opção possível. Olha, eu tenho uma orientação comigo que eu sempre busquei, tá? O ponto positivo e o ponto negativo do conhecimento, ele é bem-vindo. Mas você tem que filtrar aquilo que vai te trazer de melhor conforto, tá certo? Você tem que filtrar e trazer o que vai te trazer melhor conforto. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Você está na ansiedade. Vai resolver seu problema? Não. O que você precisa? Aí eu preciso captar mais cliente. Aí eu preciso melhorar meu preço. Aí eu preciso melhorar minha qualidade de trabalho. Tá certo? Ou eu preciso fazer alguma coisa diferente que o outro não sabe fazer. Eu sempre busquei isso na minha vida profissional, entendeu? O que os outros tinham medo de fazer, ou tinham ansiedade de fazer, ou não queriam fazer, eu pegava para mim. E nisso daí, eu tive um aprendizado, Bárbara, muito forte. Às vezes com muita convicção, buscando muita segurança, mas não tendo medo de investir, não tendo medo de querer crescer, não tendo medo de querer arriscar para pagar para ver. A gente não paga para ver, a gente entra numa conta que a gente sabe que a gente vai ter retorno. Só que muitas vezes alguém chega e fala, olha, não faça isso, ó, cuidado com isso. Ah, não, você está sendo agressivo demais. Agressivo que eu falo é com vontade, né? Não é briga, não é discórdia, é vontade demais de ir ao pote. Ou acreditar demais numa coisa que não vai dar certo. Eu acho que tudo dá certo. Eu acho que tudo dá certo. Só que você tem que filtrar isso e entender... A Ju está falando que o risco faz parte do crescimento. É isso mesmo, Ju, concordamos. E crescer dói às vezes. É isso aí. E é uma pessoa fantástica, tá? É uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem mentoria, uma pessoa que entende a fundo isso, uma parceira minha muito, né? Forte. Então ela sabe muito bem o que eu falo. Vontade, acreditar, querer crescer, isso aí a gente tem que nascer com isso. Ambição, gente, ela é saudável, desde que não seja excessiva. Desde que você não passe por cima das pessoas para conseguir o que você quer. E olha, eu tenho uma consciência tranquila, viu, Bárbara? De uma forma até pessoal, eu tenho uma consciência tranquila que eu falo assim, eu nunca quis o lugar de alguém. Eu quis buscar o meu lugar. Entendeu? Eu acho que isso. E eu acho que até da sua própria trajetória, Alexandre, né? Nós conhecemos o Alexandre há alguns anos e ele vem de uma trajetória muito íntegra e ele sempre buscou muito ajudar as pessoas, os empresários, né? Porque, gente, não é fácil. Vai ter dia que você vai querer desistir, sim, isso é normal, tá? Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa por momentos difíceis financeiros. Né? Então, assim, só não erra quem não faz nada. Aí esse cara não vai errar mesmo. Mas quando você entra para fazer alguma coisa, para fazer diferença na vida de alguém, para poder construir um negócio, construir uma história, você vai errar. Isso é inevitável. E o Alexandre, eu aprendi muito com o Alexandre nesse aspecto, né? De que, sim, podem ter saídas mais inteligentes e tudo depende do conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo sim para vocês. Que o Alexandre me passou uma vez um exemplo desse. Ele já lidou com diversos, né, Alexandre? Diversos empresários que tinham um alto nível de endividamento e que o Alexandre foi em busca de opções. Conta um pouquinho pra gente, Alexandre. Acho que você fala melhor que eu aí. Eu falo o seguinte, a solução, ela está na interpretação do problema. E eu entendo que um problema nada mais é do que uma conquista que você ainda não fez. Tá certo? Por isso que, forte isso. Eu não sinto peso naquilo que eu faço. Eu tento buscar uma resposta em cima daquilo que eu tenho. Tá certo? E essa resposta, ela sempre vai existir. De uma forma ou de outra. Depende de como você coloca para alguém. Muitos empresários que eu já atuei aí, de uma certa forma, né, apoiando, a gente vê lá que às vezes a pessoa tem um endividamento altíssimo, ou pequeno, ou alto para ele, né? Não é que 10 mil ou 1 milhão seja a mesma referência, mas 10 mil pode ser o mesmo 1 milhão para alguém que tem uma simplicidade, que tem um pequeno negócio, tá certo? Às vezes R$1.000, o empresário, ele faz a diferença, entendeu? Essa é uma realidade. E a gente tem que entender o que foi feito
O que é que foi feito? Quando a gente tenta resolver um problema de crédito, né? Quando a gente enxerga isso dentro do mercado de uma forma geral, em vários segmentos, né? Não simplesmente no seu, tá, Bárbara? Uhum. Mas as instituições, elas tarjam alguns tipos de segmentos, tá certo? Elas tarjam alguns tipos de segmento e dificultam, às vezes, uma margem. Ou porque já tiveram um problema no passado, ou porque não souberam administrar um problema no passado. Porque eu acho que é muito isso, entendeu? Não é você gerar um problema, é alguma coisa que você fez errado e que você só apoiou um erro. Eu entendo muito que as instituições hoje, elas cobram dos empresários uma situação ridícula que elas não souberam avaliar quando emprestaram esse dinheiro. Tá certo? Porque quando você empresta o dinheiro corretamente, esse dinheiro retorna. Ele retorna, Sim. porque o próprio empresário ele tem a satisfação de devolver. Agora, quando você injeta um negócio numa coisa que às vezes não tem solução, eu vou abrir um leque aqui com uma situação que eu fiz na minha formação, né, como administrador. Eu fui focado em recursos humanos e me machuca muito escutar um empresário virar para um profissional e falar assim: depois de 10 anos de carreira, vocês não têm perfil para o cargo. Isso é ridículo. Não tem perfil, foi quem não contratou. Foi quem contratou errado. Tá certo? Aí você destrói, você não tira um funcionário da empresa, você destrói uma família. Você pega um profissional que às vezes era um profissional bom, estava colocado no lugar errado, e simplesmente joga ele no mercado e ele fica totalmente desestruturado. Então, aí ele prejudica mais uma família, ele prejudica mais uma pessoa e prejudica mais um profissional. E aí, esse mercado vai virando prostituído. Vai virando prostituído, porque Sim, uma pessoa que não tem opção, ele aceita qualquer opção. Entendeu? sim. E aí, é o que eu te falo, o crédito é a mesma coisa, lá. O crédito, na realidade, para mim, é a mesma coisa. O crédito mal dado é pior do que não ter dado dinheiro. Entendeu? Eu tinha um ditado do diretor meu, um cara fantástico, não sei se eu posso falar o nome dele, uma pessoa fantástica. Até costa minha língua falar isso. Pode Para não. você ter uma ideia, esse homem virou para mim e falou assim: ô garoto, que eu era garoto na época, se o sangue não correr na veia e bater no braço, não faça. Faça um mau negócio com uma pessoa boa, mas não faça um bom negócio com uma pessoa ruim. E às vezes o empresário ele se torna um devedor porque não teve um apoio de uma instituição ou de alguém ou de um investidor que queira realmente acreditar naquele negócio. Tá? Existem pequenos negócios que começaram com apoio não somente financeiro de banco, mas sim de pessoas que acreditaram no negócio dele. Entendeu? Exatamente. Então, e olha, não existe dificuldade para resolver o problema. Existe a gente entender qual que é o caminho que você pode colocar. Tá? Qual frase que a Ju está querendo aí? Eu acho que é aquela que não existe dificuldade, que essa frase é forte. Eu... A gente vai manter a live gravada, Ju, e a gente vai pegar essas frases do Alexandre. Vamos pegar as pérolas do Alexandre, que são frases interessantes e que fazem todo sentido para a vida da gente. O mestre Alexandre. A Bárbara depois vai soltar a gravação, né, Bárbara? Vou salvar para vocês, porque realmente a gente fala de tudo, inclusive da parte financeira, né, Alexandre? Eu acho que, olha, eu vou ser muito honesto. Quando a gente fala de financeiro, a gente entra numa situação que é administrativa, que é pessoal, que é familiar, tá certo? O negócio, ele não gira em torno de uma aspas, né? Ele gira em torno de pessoas. Então, eu entendo o seguinte, o empresário, se ele quiser realmente crescer, ele consegue crescer, independente das dificuldades. Eu tenho vários exemplos na minha vida, eu tenho vários ícones que apareceram, que eu sigo, tá certo? E eu sei, eu tenho convicção do que eu estou falando. Isso não é para encher tempo, não é para falar, não é para, sabe? É para realmente divulgar aquilo que a gente conviveu.
Entendeu? Aquele convívio que a gente teve a vida inteira. São as experiências que passaram no caminho da gente, né? Como dizia esse grande amigo meu, grande professor que eu tive. Que a gente não pode falar o Ele nome. não pode falar o nome. Ele fala que as oportunidades é um cavalo que passa. E o cavalo, ele sempre vai para frente. O cavalo não dá ré. Às vezes você fica com medo de montar nele e cair lá na frente. Mas às vezes você vai correr nele o resto da vida. Tá Vai. certo? E nunca vai alcançar. Então, eu nunca vi cavalo voltar de ré, mas se alguém já viu, me avisa aí, porque... E esse cara fala, Não é o que acontece. Monta e vai embora. E o conhecimento ninguém te tira, tá? O que Não. você aprende na sua vida, você pode... Eu falo muito com meus filhos, eu falo o seguinte, existem duas situações do conhecimento. É você decorar e resolver seu problema naquele momento. Ou você aprender e nunca mais esquecer aquilo que você fez. É o que a gente pode aplicar ao crédito também, né, Alexandre? Você pode usar uma vez, é o que pode ser aplicado para o crédito também. Justamente. Você vai usar ali momentaneamente para resolver o seu problema, mas a razão ali, a origem do problema, ela vai seguir, então isso aí. Ela vai continuar. Ou você entende o problema e atua na causa. Pode concluir. Não, é isso mesmo. Você tocou num ponto muito importante. Existem duas visões quando a gente fala essa questão do problema e do crédito, né? São as pessoas que às vezes calculam, falam assim, eu preciso de R$1.000. Só que esse R$1.000, ele apaga aquele incêndio que você gerou ali, tá certo? Aquele problema... Tá. R$1.000, beleza? Esses R$1.000, ele vai resolver ali. É aquilo que você falou. E amanhã? Será que você precisa de mais R$1.000? Quanto tempo você precisa para você resolver o seu problema? Hein? Quanto tempo você vai precisar para poder resolver isso? Né? Então, qual é o valor que você precisa para sanear o seu problema durante 30 dias e você começar a erguer de novo, ou liberar às vezes... Tá dando falha no telefone, para te ouvir. Melhorou? Agora tá bom. Então, muitas vezes na realidade, às vezes precisa só de momentaneamente você chegar e ter um diferencial e um apoio para cumprir realmente aquela meta, tá? Porque o planejamento também, né, Alexandre? O recurso, Bárbara, e não adianta também você só injetar dinheiro dentro da empresa, tá certo? É aquilo que você falou. Não adianta você simplesmente injetar. Você vai injetar e vai resolver o quê? Se você não resolver o problema que gerou aquilo ali. Tá certo? Às vezes você tem um profissional que não está resolvendo seu problema. Às vezes você tem um problema que está acontecendo dentro da sua empresa e você não está enxergando ele. Tá certo? Mesmo sendo um bom empreendedor, se ele começa a injetar recursos dentro da empresa, ele está fazendo alguma bobagem. Vou ser honesto com você e falo com convicção, tá? Uhum. Ele está fazendo alguma bobagem. E ele vai ter uma surpresa a médio e curto prazo. Tá? Porque se ele está injetando dinheiro é porque está acontecendo alguma coisa errada. Entendeu? E às vezes ele não conseguiu enxergar ainda a origem do problema, né? Tem que enxergar. E a origem pode ser várias, pode ser construção do preço, pode ser o retrabalho. Isso eu colocando dentro do nosso negócio, tá, Alexandre? Dentro da realidade das pessoas que estão nos ouvindo hoje. É uma série de fatores, né? Principalmente para a área de serviços e produtiva. Então, é uma estrutura de produção, de custo, que ela tem que ser analisada, né? Às vezes a gente está comprando errado, às vezes você pode comprar errado, às vezes você pode estar precificando errado, às vezes pode estar executando errado e está gerando retrabalho. Então, aquela receita que entra para você, né? Aquele dinheiro que entra para você, ele já não tá entrando como lucro, ele simplesmente está pagando uma despesa. Então, são vários itens, né? Quando você fala isso aí, eu uso um termo bem simples para essa geração inteira, né? É o retrabalho. Quando você faz uma coisa 2 vezes, você já tomou um prejuízo, né? Então, ela tem que ter uma certa perfeição. Não que ninguém seja perfeito, mas é o que você falou. No seu segmento especificamente falando, né?
eu vou lá, desmonto o veículo, dou um preço. Aí desmontei o veículo, como você mesmo falou. Aí você fez uma manutenção. Aí você montou o veículo, aí você chegou, quando foi entregar o produto, a pessoa falou assim, não foi isso que eu combinei com você. Tá certo? Aí você vai fazer o quê com o cliente, pra você não perder ele? Você vai ter que refazer tudo. Quando você Tá dando barulho. entendeu? À medida que Uhum. você voltou e refez, o custo já é seu. E às vezes Já é total. e você está achando que às vezes aquela margem ali ela cobre 2, 3 vezes. E às vezes não cobre. Entendeu? Como 90%, você sabe falar isso melhor do que eu, tem muito mais expertise nisso. Só que para você retomar um recurso é muito difícil. Alexandre, eu acho que o seu microfone tá. Isso, vai ter que levantar um pouquinho, porque ele tá dando interferência e fica sem te ouvir. Tá. É o posicionamento. Agora. É o posicionamento. Tá? Continua, desculpa. Mas é esse ponto de vista. O negócio é um ciclo. O negócio é um ciclo. O negócio sabe como é que eu entendo essa gestão de negócio na realidade? Eu falo que é o seguinte: é como você foi criado, tá certo? É como você trata seus funcionários, é como você vai tratar seus filhos. O negócio, eu entendo para mim que é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Entendeu? Então, o perfil que você traz para o seu negócio é o perfil que você aprendeu e é o perfil que você vai levar para sua vida. Agora, tentar buscar a perfeição não é o correto, mas tentar buscar o acerto, eu acho que é o caminho. Porque ninguém nasce perfeito, ninguém nasce acertando, ninguém nasce com conhecimento, mas é aquilo que eu te falei, conhecimento ninguém te tira. Se você aprendeu a fazer uma coisa bonita e certa, uma lanternagem, né? Voltando ao seu negócio, né? Se você aprendeu a fazer uma lanternagem bem feita, você não vai fazer uma lanternagem ruim. Né? A probabilidade de você fazer ela ruim é quase que impossível. Só se for muito teimoso. Não é? Foi toda uma doideira ali no meu dia lá. Não. E acontece, né? Mas eu acho muito difícil, né? É muita coincidência então, naquele momento, naquele exato momento, a pessoa dá um surto ali, mas... dá um surto e não fazer legal. Mas então o que a gente pode deixar para o pessoal aqui, fazendo uma análise do perfil do empreendedor, porque isso é um universo, né, de possibilidades, né, Alexandre? A gente está falando aqui de investimento, né, investimento que a gente diz no negócio, na vida, né? Nós somos pessoas investidoras, mesmo que a gente não se ache investidora. Porque a partir do momento que você decide se vai comprar um sapato, se vai guardar o dinheiro ou se vai comprar uma pizza, você está escolhendo o investimento que você está fazendo. Mesmo que você ainda não se entenda como um investidor. Mas você está efetivamente investindo. Então, quando a gente fala do investidor que é conservador para o investidor que é agressivo, aqui quando a gente fala é um investidor que ele analisa o processo de investimento dele. Né? Então, o investidor conservador, ele utiliza recursos próprios, não é isso? É isso mesmo. E o investidor agressivo, ele tem um endividamento, né? Ele busca recursos de terceiros para ele investir no negócio dele. Então, agora eu quero saber de você, Alexandre, qual que é o ponto favorável e desfavorável de cada um dos perfis do empreendedor investidor? Olha, eu entendo como favorável os dois pontos, tá? Por que os dois pontos, Alexandre? É um conflito, né? Mas eu entendo que não se torna um conflito, porque o investidor agressivo ou o investidor conservador, na realidade, ele está querendo investir no negócio dele, tá certo? Então, existe o ponto positivo. O que não às vezes quer injetar um recurso, porque ele tem uma insegurança, mas o negócio dele está andando, tá certo? Mas é um investimento, ele, de qualquer forma, ele tem um investimento ali dentro. O conservador, na verdade, o ponto negativo que eu entendo é o seguinte: ele pode crescer, ele pode expandir. Porque se ele está atuando no negócio que ele não tem nenhum tipo de investimento e às vezes a coisa está dando certo, imagina se ele crescer. Tá certo? Imagina você... Potencializa, né? Isso aí é uma coisa, até um leigo vai entender isso que eu estou falando. Né?
você tem um bom negócio e você ganha uma margem pequenininha, você está vivendo aquilo ali. Poxa, se seu negócio está ali, você não está injetando dinheiro, ele é um bom negócio. Imagina se você crescer um pouco. Ah, mas e o risco? O risco é do negócio. O risco é do negócio. Aí é que chama empreendedor. Aí é o investidor empreendedor. Tá certo? Ele iniciando um negócio, ele já corre um risco. A gente atravessar uma rua, a gente corre um risco. A gente sair de casa, a gente já corre um risco hoje em dia. Então, o risco tá na respiração da gente. Tá certo? Sim. Agora, se o seu negócio, é aquilo que eu vou frisar de novo, se o seu negócio está andando bem, por que você não quer crescer? Se você é um empreendedor. Não faz sentido, né? Não faz sentido, entendeu? Às vezes é o sócio, às vezes é a família, às vezes é alguém, às vezes é a pessoa que não quer que ele cresça. Tá certo? E eu já cansei de ver isso, tá? Já cansei Eu não duvido, não. Eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente começa a ficar um pouquinho surdo, né? Porque se você for escutar tudo que você ouve, tudo que falam, você não sai do lugar. E o empreendedor? A Ju é uma empreendedora média. Tá? Você está muito em cima do muro, Alexandre. Ela é conservadora, tá? Porque ela investe a parte mental dela, tá? A Ju eu conheço bem, eu vou explicar isso para ela direitinho lá no direct. Então tá certo. Alexandre, eu queria te agradecer. Obrigada pela participação. Foi muito incrível esse bate-papo nosso. Nós vamos ter vários bate-papos. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo, né? Com toda a sua experiência, com toda a sua visão, com essa pessoa carismática e maravilhosa que você é. O que você pode deixar de uma palavra aí para quem está ouvindo a gente? Vendo a gente, né? Olha, a coisa que eu acho mais importante é o seguinte, e eu vou repetir essa frase pro resto da minha vida: o conhecimento ninguém te tira. Tá? O conhecimento ninguém te tira. Não abdique aquilo que você quer para a sua vida, independente de quem seja. Acredite naquilo que você iniciou, porque senão você não teria iniciado. Ninguém começa uma coisa que não sabe fazer. Ela só ainda não chegou no ponto de resultado dela, tá? Mas acredite naquilo que você quer, acredite naquilo que você faz e tente achar sempre uma resposta, porque problema, eu vou repetir a frase, problema é simplesmente alguma conquista que você ainda não fez. Tá? Então não tenha medo do seu negócio, não tenha medo de crescer, principalmente no seu segmento, né? Não tenha medo de crescer, não tenha medo de acreditar, não tenha medo de querer aprender mais, não tenha medo de ser melhor do que o outro, tá? Não tenha medo, porque tem gente às vezes que acha que vai incomodar o outro ou vai dar satisfação para o outro. Eu acho que a satisfação demais que a gente dá ao outro, a gente não consegue viver. Então essa é para mim que é a mensagem, a gente está vivo. E olha, eu escuto uma coisa que é engraçada, né? Mas eu vou te falar. A coisa mais difícil que a gente teve na vida foi o nascimento. Foram 9 meses, né? Tá? Então às vezes você quer um negócio, quer maturar ele com 1 mês, 2 meses, presta atenção. Você esperou 9 para nascer, né? Presta atenção. Você leva 9 meses para nascer. Entendeu? Então, por que você tá bom. quer a coisa assim do estado, de uma hora para outra? A coisa é o maturar, é maturar. Vamos lutar, vamos buscar, vamos acreditar. Eu acho que o que falta é isso no brasileiro, é acreditar e não achar brechinha para resolver alguma coisa. Vamos acreditar naquilo que a gente faz. Não existe caminho rápido, não existe caminho fácil. Não existe. O que vem fácil, vai fácil, trabalho. Esse é um aprendizado que eu tive com meus pais. O que vem fácil, vai fácil. Tá? É por isso que eu luto muito para ter o que eu tenho. E luto muito para ajudar alguém a manter o que tem. É isso aí. Tá? E é por isso que nós Pessoal, estamos aqui para voltar, hein? Vamos. Eu quero deixar uma mensagem para vocês também, que é o seguinte: quem tem medo de crescer morre pequeno. Então, vamos crescer, pessoal.
Vamos estudar, vamos desenvolver, vamos adquirir conhecimento, vamos investir em conhecimento, porque você não tem ideia do quanto é caro pagar para aprender. Pagar com erro, não com estudo. É o investimento mais barato que você pode ter e o que vai te gerar mais retorno. Então é isso. Obrigada, Alexandre. Pessoal, se quiserem mandar aqui para a gente perguntas para o Alexandre, nós vamos marcar uma próxima live, porque o Alexandre tem muito conteúdo aqui. A gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas conversando, né, Alexandre? Mas vamos pegar, fantástico, vamos pegar lives temáticas, então eu quero aí sugestão de vocês, por favor. Respondam para a gente aí que vocês têm mais dúvidas que o Alexandre vai responder, tá bom? Ó, não esqueçam aí do amassado ao brilho. E isso isso é importante. Manda que a gente está aí na parceria com a Bárbara aí, e a gente vai estar muito tempo junto ainda, vocês vão ver. E o conhecimento ninguém te tira, né? E tá aqui ninguém tira para a gente dividir com vocês, tá? É isso aí. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Bárbara. Obrigado pela credibilidade, pelo apoio e pela confiança, tá? De poder participar junto com a gente que agradece. Forte abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado.